Joe Biden fora da corrida presidencial para a Casa Branca nas eleições 2024 nos Estados Unidos. Mas quem poderia ser o seu substituto e quais seriam os motivos que estariam levando o presidente dos Estados Unidos a desistir da sua candidatura? Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento nas eleições dos Estados Unidos, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E olha que notícia importante. Pode mudar não só o cenário eleitoral nos Estados Unidos, mas toda a geopolítica mundial. Porque a depender de quem vença as eleições de novembro, agora de 2024 nos Estados Unidos, vai ditar as regras da geopolítica mundial. Tudo indica que será Donald Trump, principalmente depois do debate desastroso que Joe Biden participou, mostrando claramente a sua fragilidade. E é exatamente por isso que os democratas estão pensando em substituí-lo. Mas isso seria possível? E quem seria o candidato ideal para derrotar Donald Trump? Você aí tem um favorito? Tem alguém em mente? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mas claro, se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje. A primeira do dia, BBC diz assim na manchete: eleições dos Estados Unidos 2024. Biden pode ser substituído como candidato democrata? A primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é que existem duas possibilidades para que o Joe Biden seja substituído. A primeira, de livre e espontânea vontade, e a segunda é contra a vontade do Biden. Bem, a primeira seria a mais óbvia, é ele desistir da campanha e ele mesmo indicar o seu sucessor, aquele que ele vai colocar para concorrer contra Donald Trump. A segunda situação, e muito mais delicada, seria o Partido Democrata resolver substituí-lo contra a vontade dele, ou seja, ele não vai querer, mas ainda assim, principalmente os delegados que votam nas primárias, escolherem um outro candidato. Letrinhas pequenas aí para você entender exatamente o que está acontecendo. O primeiro debate das eleições presidenciais nos Estados Unidos terminou com consequências não muito boas para o atual presidente do país, Joe Biden. Você assistiu o debate? Sabe o que está acontecendo? Pois muito bem, se você não assistiu, vou te atualizar aqui. Joe Biden participou lá do debate contra Donald Trump e ali claramente ficou evidente o seu despreparo, ou melhor, não tem a ver com despreparo, tem a ver com a sua fragilidade. Ele já é um senhor de 81 anos, só que para muito além disso, existem pessoas de 81 anos muito lúcidas e esclarecidas, o Joe Biden não parece ser essa pessoa. Aliás, a questão da idade de Joe Biden já era questionada na eleição passada e ele mesmo dizia que não seria candidato nessas eleições. Ele não queria fazer 2 mandatos, ele tinha plena consciência da sua saúde, a sua saúde mental, principalmente a sua condição física de ser presidente. Algo que demanda, sim, muita saúde, muita esperteza, principalmente nesse cenário conturbado da geopolítica internacional. Durante o seu mandato como presidente, Joe Biden caiu várias vezes, teve casos de ausência, onde simplesmente ele estava em público, mas parece que ele desligava ali o disjuntor e não sabia muito bem onde estava, uma espécie de confusão mental. Isso mostra, sim, uma fragilidade e que o Donald Trump está explorando e que, claro, gera uma desconfiança por parte dos eleitores americanos, mesmo os eleitores democratas, que gostam do Joe Biden, acabam ficando assim, poxa, mas nesse cenário onde Vladimir Putin, a Rússia, a China, todos começam aí a colocar as garras de fora e os Estados Unidos precisa tomar atitudes mais enérgicas, será que esse presidente com 81 anos e que claramente mostra essa fragilidade seria o presidente adequado para os Estados Unidos nesse momento? E isso ficou muito claro nesse debate que aconteceu semana passada. Seguindo, o principal objetivo de Joe Biden, 81 anos, nesta quinta-feira, dia 27, que foi o dia do debate, era aliviar as preocupações sobre sua idade. No entanto, o debate as aprofundou, como eu acabei de dizer. Segundo jornalistas americanos, o desempenho de Biden no evento, que foi o debate, deixou o Partido Democrata alarmado, ou mesmo em pânico. Sim, porque ele foi amassado pelo Donald Trump, que fez o que quis, conduziu o debate da maneira que queria e o Joe Biden não conseguia sequer organizar as ideias, explicar o que fez no seu mandato e foi muito, mas muito atacado.
Seguindo, alguns políticos e funcionários do partido supostamente enviaram mensagens a comentaristas da rede de televisão CNN, que foi aonde aconteceu o debate, com esperanças de que Biden desistisse da corrida presidencial. Ou seja, nesse momento existe uma pressão para que ele desista por conta própria e possa indicar o seu sucessor. Na imprensa americana, a performance de Joe Biden perante Donald Trump, que tem 78 anos, foi descrita com palavras como confusa, vacilante, desastrosa e atrapalhada. Se liga aqui nessa questão. A diferença de idade entre Trump e Biden não é tão grande assim. Um tem 81 anos, o outro tem 78. Mas a questão da energia, da vivacidade é completamente diferente. Parece claramente que Joe Biden hoje é um homem senil, sem energia, sem a capacidade de conduzir a maior nação da Terra, maior em importância, falando assim, para um futuro, principalmente nesse momento que a geopolítica requer muita energia para os desafios desse mundo bipolar de Oriente contra Ocidente. Será que o Joe Biden teria condições de fazer um segundo mandato? Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que Biden deve ser substituído? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber aí a sua opinião a respeito disso. Mas aí, ainda no mesmo assunto, vem respondendo a questão que está aqui na thumb logo do lado, vem a grande questão. Quem poderia substituir Joe Biden no Partido Democrata contra Donald Trump? E outra, isso é possível? Bem, possível é, por um detalhe meio que inusitado. Esse debate que aconteceu entre o Trump e o Biden, ele foi extremamente cedo. Nunca é feito de maneira tão precoce nas eleições dos Estados Unidos historicamente. Mas dessa vez, devido a uma certa indecisão, tanto a campanha do Trump quanto do Biden queriam sentir o clima nos Estados Unidos nesse processo eleitoral. Então eles anteciparam, e isso aconteceu antes mesmo da indicação oficial dos partidos, porque primeiro tem que existir as primárias e a convenção do partido precisa indicar de forma oficial quem é o seu candidato. Os republicanos e os democratas ainda não fizeram as primárias, embora esses dois candidatos serão os vencedores. Disso já se sabe. Ou seja, até que as primárias aconteçam, os candidatos podem ser trocados. E é exatamente aí que, no caso dos democratas, que é o partido de Joe Biden, vem a grande pressão. Ou seja, vamos substituir o Joe Biden antes que o partido tenha que indicar oficialmente alguém. E é aí que vem a questão. Quem seria o indicado? Pois muito bem, saindo aí na frente completamente, existe aí quem é hoje a vice-presidente dos Estados Unidos, que também é do Partido Democrata, embora olha que interessante, nos Estados Unidos você pode ter o presidente de um partido e o vice-presidente de um partido diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas a Kamala Harris, que atualmente é a vice-presidente dos Estados Unidos, é do Partido Democrata, mesmo partido do Joe Biden, e ela poderia assumir esse lugar do Biden para a disputa contra o Trump. Mas e aí, será que a Kamala Harris teria aí esse grande apoio dos delegados do Partido Democrata para ser indicada? Se liga aí na reportagem G1, diz assim na sua manchete. Quem é Kamala Harris, a vice que pode substituir a candidatura democrata caso Biden desista? E essa aqui é a principal questão. Caso Biden desista, porque se o Biden não desistir, vai ser muito difícil, muito improvável essa substituição contra a vontade dele, porque ele tem amplo apoio dos delegados do Partido Democrata, ou seja, ele primeiro vai ter que se conscientizar. Agora, será que um homem, de certa maneira, orgulhoso como ele é, atual presidente, teria aí essa condição de simplesmente renunciar à sua candidatura, falar, olha, eu não estou em condições, eu vou indicar outra pessoa, porque o que tudo mostra é que ele se acha em condições, mas não parece que seja o caso. Letrinhas pequenas para você entender. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, está entre os nomes favoritos para a corrida presidencial, caso Joe Biden deixe a disputa. A possibilidade de substituição é aventada após o debate entre o presidente e Donald Trump na quinta-feira, dia 28, ter sido considerada um desastre pelo Partido Democrata, porque de fato foi. Kamala tem 59 anos, ou seja, muito mais jovem
tanto do que o atual presidente e candidato Joe Biden, quanto também Donald Trump. É a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Formada em Direito e Ciências Políticas, ela foi procuradora da cidade de São Francisco e depois do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020. Agora vem aqui a principal questão e que poderia trazer ali alguma força para a Kamala se tornar a candidata dos democratas. Olha só, filha de mãe indiana e pai jamaicano, ela foi escolhida para integrar a chapa democrata para atrair minorias, sendo ela mulher, negra e filha de imigrantes. Então, presta bastante atenção aqui. Inclusive, coloquei aqui a imagem, né, da Kamala Harris para você ver de quem se trata. Ela não é tão conhecida assim do público, principalmente fora dos Estados Unidos. Então, bastante atenção. Ela foi indicada pelo Partido Democrata para ser vice-presidente do Biden justamente porque ela tem toda essa questão aí da minoria. Lembrando que os democratas são uma espécie da esquerda norte-americana. Embora esquerda e direita nos Estados Unidos sejam tanto quanto diferente da esquerda e direita aqui no Brasil. Tem algumas similaridades, mas muitas diferenças também. Mas entenda assim, democratas lá são a esquerda dos Estados Unidos. E ela pega toda essa questão identitária, mulher, negra, filha de imigrantes. Então isso atrai as minorias que têm sido decisivas em algumas eleições. Agora, será que com esse perfil, ela sendo candidata a presidente num país que é bastante conservador e que tem sérios problemas de imigração, problemas raciais, ela é completamente a favor de você interromper, e isso é um problema muito sério nos Estados Unidos, que é um país majoritariamente cristão. Então são muitas questões que fazem aí da Kamala Harris uma candidata mais ou menos parecida com o Obama, pelo menos na minha visão, mas que levantariam aí muitos problemas talvez de rejeição. E aí fica a grande questão, será que ela seria uma candidata à altura para competir com o Donald Trump, que já é bastante experiente e tem aquele modelo, aquela forma, né, de debater e de fazer campanha bastante agressivo? E qual dos dois seria aí um melhor presidente dos Estados Unidos, na sua opinião? Quero saber o que você pensa disso. Coloca aqui nos comentários, porque o seu comentário é importante demais. Agora, chegando até aqui, até esse momento do vídeo, eu quero te pedir aquela força, aquela moral, porque o nosso canal segue firme aos 100 mil inscritos. Essa é a nossa meta. Então, eu vou pedir para você clicar aqui, ó, na logo do canal que está aparecendo. Clica, se inscreve, badala o sininho das notificações e deixa seu like, que esse aí é importante demais para que o vídeo se espalhe aqui pela rede. Tamo junto? Obrigado demais por ter chegado até aqui, pela companhia. Eu volto amanhã, 6 horas da manhã, com mais um episódio do Atualizei. Beijo do top, fica com Deus e fui!